Boa noite, pessoal. Tudo bem? Olá, Boa noite. Boa noite a todos. A gente boa sempre dá aqueles noite. 5 minutinhos, né? Mas acho que já estamos com um número de pessoas bacana aqui, né? Vamos vê-los aqui. Boa Kate, noite. tudo bem? Grace, tudo bem? Muito bom, Tudo muito bem? bom, Consegue muito me bom. ouvir, Pedro? Sim, sim, consigo sim, consigo sim. Vocês me ouvem bem É, também? Hum? Então Boa tá bom. noite a todos. Boa noite, boa noite. Pessoal, legal. Que bom que vocês estão aqui. Obrigado, né? Antes de mais nada, muito bom ter. Hoje a gente tem aí uma parte importante do time da Vivadia aqui acompanhando também, né? Mas quem vai me ajudar aí bastante a conduzir o encontro aqui é a Isa, né? A Isabela está aí com o fundo da Vivadia também, a Cat está aí, a Caís também. E a gente ainda tem a Fátima. A Fátima vai conduzir junto comigo, né? A Fátima, acho que a grande maioria de vocês aqui já conhece. A Fátima é queridinha, eu nem sou tanto assim. A Fátima que os professores amam aqui, né? E para quem não me conhece, eu sou o Londo, eu sou um dos fundadores da Vivadio. E a ideia, né, desse encontro hoje, a gente já fez um encontro desse parecido no primeiro semestre, que foi muito legal, né? Não sei quem aqui pôde estar, mas a gente fala muito dessa história da como é que é na prática, né? Como é que a coisa acontece na prática. Então, essa questão, né, o desafio de trabalhar o socioemocional, acho que muitas das escolas já entenderam o que tem que fazer. Muitas das escolas, inclusive, já contrataram alguma ferramenta, né, alguma coisa de socioemocional, algum programa, dentre elas a Vivadi, né? Acho que muitos de vocês aqui são escolas que têm Vivadi. Mas ainda assim, né, com todo tendo esse percurso de falar, bom, isso é importante para mim, de ir lá e contratar uma ferramenta e depois fazer aquilo rodar na escola, não só a questão do socioemocional, a gente sabe, né? Quem é gestor de escola, quem está aqui em escola sabe o quão difícil é colocar qualquer tipo de ferramenta, assim, né? Qualquer tipo de programa para não somar, né? Com várias frentes que a escola já tem, né? O dia a dia de uma escola ele realmente é bastante puxado. Então, cada projeto novo, né? A gente fala que quando um gestor está comprando um projeto, um educador está comprando um projeto desse, ele está comprando, vem junto uma carga de trabalho. O Isa, só eu estou vendo aqui gente aqui pedindo para entrar, só ficar atento aí para liberando, por favor. E então a gente quando encontra as escolas que trilharam esse caminho, né, que também com as mesmas dificuldades, normalmente com dificuldade de fazer o engajamento da equipe e tal, e conseguiu ter um sucesso ali, a gente traz para compartilhar com as demais. Então essa é a ideia. Então a gente aqui está enaltecendo e agradecendo aqueles cases que a gente selecionou aqui para contar um pouquinho para vocês, porque eles já de fato passaram por um processo, mas também aproveitando, né, para compartilhar essa experiência, para que vocês também, né, que ainda não conseguiram chegar nesse mesmo estágio, consigam entender como é que é. Tudo que a gente trabalha aqui na Vivadia, acho que com vocês a gente já falou por alguns momentos aí também, que é um projeto mais de longo prazo, assim, né? Não é uma coisa do dia para a noite. A gente pensa isso numa mudança de cultura, uma transformação de cultura. Então, os cases que a gente tem aqui são cases que vão falar um pouco disso, né? Alguns que estão já há um tempo aqui, né? A própria Embraer é uma que a gente vai falar bastante com a Kate aqui, que a gente acompanhou esse processo, né? Para chegar no estágio que ela está, demorou um tempo e, assim, e faz parte, né? Então, a gente vai compartilhar um pouco disso. Eu tô só aqui, Isa, não sei se acho que começou a gravação, acho que ainda não, né? Então não sei quem tá olhando a gravação também. Já tá rodando? Tá gravando? Tá Aqui, rodando desculpa, tá aqui desde o o começo. recorde. Perdão. Então tá bom. Então, legal, gente. Então, hoje vai ser muito numa linha de bate-papo, né? Nesses encontros, a gente faz até uma coisa menos expositiva do nosso lado, né? Eu e a Fátima vamos conduzir uma conversa com algumas escolas aqui, com algumas pessoas de algumas escolas, numa linha mais de bate-papo, de troca, assim, e a gente depois vai começar a abrir um pouco para interação. Então, aquela velha pergunta, aquele velho pedido, né? Esse encontro vai depender muito da interação que vocês ajudarem a gente a ter aqui, tá bom? Então, peço para vocês, quem puder estar, eu sei que normalmente a gente está vendo o webinário fazendo outra coisa, cozinhando no caminho de casa, qualquer outra coisa, mas ainda assim, quem puder participar, tá com câmera aberta e tal, ajuda muito a enriquecer, tá bom? Então, eu vou começar, eu e Fátima vamos puxar aqui, como eu falei, mas assim, a gente separou 3 escolas que a gente quis contar, né? Queria que ela contasse para vocês aqui como foi. E eu vou conduzir a conversa com essas 3 escolas e eu vou puxando aqui numa ordem que faz sentido para a construção, tá? Então, a primeira escola que eu queria conversar é justamente com a Gleice, do Raimundo Nonato. Gleice, então a gente vai conversar aqui hoje, né? Só reforçar também o que a gente mandou nas comunicações. O último encontro a gente focou muito mais na questão das articulações, do desenvolvimento do socioemocional, ainda mais na parte de conteúdo. Hoje a gente vai tentar colocar um pouquinho mais de atenção e mais energia sobre a questão da avaliação, né?
E aí, Gleice, né, contando um pouquinho, quero que você se apresente, conte de você, conte da escola também, né, fala um pouco do Raimundo Nonato, mas o que que a gente gostou muito, né, do processo com você? Você está com a gente com a questão do socioemocional há não muito tempo, né? Com o socioemocional a gente começou esse ano. Você colocou Sim. na educação infantil e você muito rápido conseguiu engajar as professoras para que elas fizessem um processo de avaliação, por exemplo, né? Muito rápido conseguiu fazer. E a gente sabe que normalmente isso não é fácil. E até porque você também, quando a gente estava na entrevista com você, você colocou que você já vem de uma experiência frustrada com uma outra ferramenta socioemocional, então as próprias professoras já tinham ficado mais ou menos traumatizadas, se é que eu posso dizer assim, né? Então você Sim, as superou várias professoras, barreiras. a equipe A diretiva, coordenação, né, da todo mundo fez. escola. Então me conta aí, Grace. Então obrigado de novo por participar e obrigado pela parceria mesmo, mas conta um pouquinho então de você e de como foi essa implantação, como vocês fizeram rodar. Oi, gente, boa noite, né? Para todos que estão aqui. Sou Gleice, sou do Colégio Raimundo Nonato Vieira do Ceará, tá bom? Com certeza o nosso encontro vai ser maravilhoso, né? Troca de experiências, uma roda de conversa bem bacana. Assim, London e todos que estão aqui. Nós iniciamos esse ano, né, com o projeto socioemocional com a Vivadi. E como você mesmo falou, primeira meta, já atingimos com que as professoras realmente vestissem a camisa, né, entendesse a riqueza desse projeto e o quanto essa é uma ferramenta de trabalho para poder ajudar elas próprias no quesito de desenvolver as habilidades das crianças. Isso foi a meta do primeiro semestre, foi atingida com sucesso. Qual é a nossa meta agora no segundo semestre? Fazer com que as famílias também percebam, né? Embora os resultados acontecem de dentro para fora, acontece lá dentro da escola, as crianças levam, sim, experiências maravilhosas para casa, mas as famílias precisam, sim, navegar mais pela plataforma, né? Juntamente com as crianças e a equipe pedagógica, entender a riqueza desse projeto. Então, essa é a nossa meta agora no segundo semestre, né? Elaborar atividades com que as famílias possam participar e entender mais a riqueza e o quanto essa ferramenta pode ajudar, sim, na vida familiar. E, assim, quando nós iniciamos, sim, tinha aquele pé atrás, né, porque a gente já tinha tido uma experiência negativa, né, com uma outra plataforma, e a Vivadi, ela conseguiu superar as nossas expectativas, em tudo por tudo, certo? A proposta realmente é muito alinhada, muito bem acompanhada, né? A Fátima, ela dá um suporte bem bacana mensalmente para a equipe. No que a gente precisar com vocês, eu tenho um livre acesso e respostas imediatas da Caís e de outros mais. Os relatórios, né? Eu disse assim, agora eu preciso ver os relatórios. Os relatórios foram entregues agora no atendimento individual de pais, no final de junho, porque, assim, primeiro o Pedro já sabe, mas para quem está aqui online, o projeto ele está na educação infantil. E é muito comum a entrega dos relatórios, né, bimestralmente e no encerramento do semestre. Então, eu queria muito esses relatórios para poder fazer a entrega para as famílias, mas eu queria ver primeiro e tal, né, o corpo desse relatório, como é que realmente fala de cada criança, se não é algo mecanizado, só Ctrl+C, Ctrl+V. E assim, e graças a Deus, né, para nossa felicidade, os relatórios muito bons. Você lê aquele relatório da criança e você visualiza a criança, né? Assim foi a linguagem das minhas professoras. Eu andei lendo alguns, mas eu pedi que todas mesmo, antes de fazer a impressão e colocar na pastazinha anexo para as famílias, elas lessem, né? E muito bacana, todos os relatórios. Apesar deles serem editáveis, mas não preciso editar nada, porque realmente, de acordo com que as rubricas foram preenchidas, o resultado saiu de acordo com como cada criança é. Ou seja, a Vivadi, né, conseguiu atingir os nossos objetivos, né? Passar para a família uma devolutiva importantíssima, porque, assim, nós até tivemos um momento bem bacana com as famílias lá no encerramento do semestre, que as crianças fizeram uma bancada emocional.
né? E aí eles iam A gente vai falar disso aí representando. também. Ô, Gleice, mas posso Pode gentilmente interromper, te sim. interromper, só para a gente processar um Ah, pouquinho o que você falou, porque acho que eu queria dar um pouquinho mais de luz aí nas coisas que você trouxe, né? Porque a bancada hum, é um tema que a gente vai falar aqui, com certeza, né? certo. Mas vamos começar por um primeiro tema, né? Quando a gente estava conversando aí na entrevista com você colocou muito isso, né? A educação infantil, ela tem uma questão que você, obviamente, na sua escola já usa, né? Mas muito pautada no relatório, né? Educação infantil, as famílias Isso. têm aquela expectativa, né? Como é que é o relatório, o que vai vir, tá falando do meu filho, né? Que tiver que tá Hum. falando do meu filho. Infelizmente, né? A família vai se afastando da escola, né? Quando a gente vai para o Fundamental Sim, 1, eles vão Fundamental crescendo, os 2 e pais vão se médio, distanciando, é vão ficando cada verdade. vez mais longe, mas na educação infantil a gente ainda tem um momento de atenção ali e que você já trabalhava esses relatórios. E aí você mantém, né, alguns relatórios, e aí tem um relatório do socioemocional especificamente que complementa, né? Você tem uma primeira parte, mas você tem um segundo. E a gente também queria te elogiar aí, porque a gente, nesse processo, quando a gente vai implementar nas escolas, e até às vezes é uma opção da própria escola, a gente tem escolas aqui que já apresentaram que são cases, para a gente vai até falar aqui de alguma delas aqui também, às vezes elas esperam um primeiro semestre para ver como é que vem o relatório nesse sentido, porque a gente já viu casos que a gente coloca o projeto, e aí, quando vai vir o relatório, a escola fala, mas isso aqui não representa muito meus alunos. E a gente fala, Uhum, então, mas justamente esse é o problema, porque a gente não gera nenhum dado, a gente pega o que você está me contando e estou isso. te mostrando de uma forma De organizada. acordo Então, com as rubricas. se tá assim, é porque o seu professor está vendo assim. Então, como é que a gente vai trabalhar o seu professor para ser um melhor avaliador? Isso foi uma coisa que a gente conversou bastante na Embraer, né? Depois eu vou falar com a Kate aqui. Mas Isso. você já foi muito assertiva, assim, né? Então, a pergunta para você de novo, né? Como é que você conseguiu fazer esse engajamento das professoras para que elas de fato preenchessem e que aquilo já fosse bem assertivo, assim? O que Pronto. você sentiu que foi o fator chave aí de sucesso nesse sentido aí? O fator chave, assim, eu pensei, como é que eu vou fazer realmente, né, a Vivadia acontecer aqui na rotina das crianças? Primeira coisa, eu inseri na grade curricular das crianças, entendeu? Então, assim, nós criamos um cronograma de execução da Vivadia, né, do socioemocional, que nós também trabalhamos com o inglês. Então, o inglês já estava tudo organizadinho, né? O dia das crianças diariamente, entrar na sala da língua inglesa e tudo, e executar as missões. Então, com certeza, o projeto socioemocional precisava ganhar a mesma visão, a mesma vida, o mesmo espaço. E como é que eu ia fazer isso, né, no planejamento das minhas professoras, da minha equipe, sem também deixar uma coisa cansativa, algo a mais? Eu queria mesmo como uma ferramenta mesmo, né? Unir o útil ao agradável. Então, assim, eu criei um cronograma, né? Porque tem lá no material de apoio do socioemocional, tem tudo muito explanado, né? Para você organizar um cronograma. Aí eu criei um cronograma, toda segunda-feira, um exemplo, é o dia, né, lá de ver as vídeos, os vídeos, as missões. Depois tem o momento da roda de conversa, tem o dia de aplicar a vivência. Então, tudo isso aí já está no planejamento das professoras. E automaticamente já entra também na agenda digital. O pai vê o que está acontecendo, né? Porque a gente sabe que o óbvio deixou de ser óbvio faz tempo. A gente precisa evidenciar, né? A gente trabalha tanto, a educação é feita a várias mãos, é tanta coisa envolvida, e a família precisa, sim, visualizar. Não basta só postagem nas redes sociais, alguns stories, alguma coisa assim, não basta. Tem que realmente entrar no planejamento da professora, ficar evidenciada, ter evidências ali que ela precisa trabalhar, qual o plano de ação dessa semana, o que a gente vai acrescentar mais aqui nessa competência, desse pilar, entendeu? E já entra automaticamente na agenda digital também. Aí a família vê, ela lê todo dia. Opa, hoje teve projeto socioemocional, que foi trabalhado lá, roda de conversa com o tema, isso, entendeu? Então, já faz parte do planejamento das professoras, né, na rotina das crianças. E não ficou enfadonho, não ficou algo a mais, assim, para pesar, entendeu? Acontece de forma tranquila na rotina. Elas conseguem aplicar aquelas vivências, às vezes no parquinho, às vezes na sala de estímulos, entendeu? Automaticamente ele foi se encaixando na rotina. As famílias também estão percebendo, tem família que acompanha bem de pertinho, né? E as professoras ficam cada dia mais apaixonadas, que ajudam demais, né, no gerenciamento aí das habilidades das crianças. Legal, Grace, legal. A gente né, notou, assim, as escolas que conseguiram fazer um bom projeto,
tem uma questão muito de decisão institucional, né? Do tipo, nós vamos fazer um bom projeto. E aí, né, Isso. eu vi que você foi lá, colocou na grade, né? As professoras estão juntas, tem um acompanhamento e toda essa comunicação com a família também que ajuda, porque aí você cria toda aquela, né? Você pega 360 graus ali, tudo que está envolvido, né? Que está Isso. orbitando o aluno, e isso vai dando valor, assim. Mas, de novo, mérito de vocês, porque muito rápido vocês conseguiram fazer isso rodar, né? Então, acho que tem uma coisa bem interessante aí. E conta um pouquinho desse projeto aí da bancada, porque ele também foi uma, né, acho que Pronto. conectou um pouco com a ponta da família ali, né? Que você fez uma coisa legal É. aí. Vou ser bem breve. O encerramento de semestre da nossa escola acontece o seguinte: a gente abre um dia todo para atendimento de pais de modo individual, né? Então, é o dia todo, já que é encerramento de semestre, não tem alunos lá, as professoras ficam disponíveis a receber as famílias para fazer a entrega dos relatórios, na entrega de resultados. E aí, esse ano, nós fizemos diferente, né? Antes da família entrar na sala para ser atendido pelo professor da criança, eles passaram primeiro por essa acolhida que foi feita pelas crianças, né? Eles chegaram, foram informados de tudo, que 8 horas iria ter um momento e tal, e depois desse momento, dessa acolhida, que iriam, né, se direcionar para a sala onde a professora estava aguardando. E aí as crianças que acolheram, né, nós fizemos uma bancada emocional, usamos os narimigos, né, que eles fazem maior sucesso na rotina das crianças. Cada criança representou um narimigo e trazia uma mensagem, né? Digamos que nós estamos lá sentada, a bancada está aqui à nossa frente, e cada criança trazia uma mensagem do projeto socioemocional. Cuide-se, durma bem, para acordar bem, algumas coisinhas assim com uma linguagem bem simples, ficaram caracterizadozinhos, com a faixa na cabeça e tudo, e foi assim um sucesso. Os pais sentiram mais de perto, porque a gente precisa ver, né? Nós somos muito, a gente diz assim, a criança é visual, o ser humano é visual, né? Então, quando eles viram e as mensagens saindo pela boquinha deles, teve mais poder, sim, né, de engajamento ali no presencial. Então, foi bem bacana, e as crianças falaram ao seu modo. Nessa bancada, tinha crianças de inclusão, né, e tinha crianças que, no início do semestre, não conseguiam se expressar numa roda de conversa. E ele já conseguiu, né, adquirir essa habilidade por conta do projeto socioemocional e participou da bancada e soltou a mensagem dele. Então, assim, foi rico esse momento, foi bem prazeroso mesmo. Tanto foi prazeroso para a família daquelas crianças, porque só a família e a escola sabem algumas necessidades que é bem distinta àquela criança, né? E ver ele ali naquela bancada dando uma mensagem de incentivo do projeto socioemocional. Nós adaptamos a linguagem do projeto, né? Algumas palavras que precisavam ser adaptadas por conta da faixa etária. Então, foi bem prazeroso. As famílias encerraram o semestre entendendo, poxa, a escola do meu filho, né, está realmente preocupada com o desenvolvimento global, né? Legal, Porque, assim, legal. antes teve uma fala minha, eu expliquei mais uma vez para as famílias, né? Que é um projeto muito querido, que a gente abraçou mesmo, né? Que a plataforma Vivadia está numa parceria bem bacana com o CRNV. A importância de trabalhar não só aquela inteligência de cognição da criança, mas também a inteligência emocional, tem que ser trabalhada assim, né? Criança é um ser que deveria ter escrito assim, contém sonhos, né? E para ele conseguir colocar esses sonhos adiante, ele precisa ter uma inteligência emocional, né? As habilidades da inteligência emocional. Então, assim, as famílias ficaram bem assim mais esclarecidas do porquê trabalhar, né? A inteligência emocional. Por que se Legal, fala tanto hoje em dia em inteligência emocional? Então, assim, porque nós já temos uma cultura de dar uma atenção às famílias, né? Que legal. às vezes não fazem parte da nossa área da educação, eles já têm uma cultura de desenvolver a cognição da criança, né? Uhum, Meu uhum. filho já está sabendo fazer o nome, no almoço de família, meu filho fez o nome, É todo mundo isso. achou bonito, E se mas o não amigo fez basta antes, é só um problema, a isso. escola é fraca. É É, ruim, né? não basta só isso, não é só conteúdos, né? A É, criança ela é um ser em movimento e ela precisa se desenvolver globalmente. tá E sem bom. mexer na inteligência emocional, a gente não vai conseguir bons resultados lá na cognição, não iremos conseguir bons resultados em outras áreas que a criança também é avaliada diariamente pela professora. Legal, legal. Gleice, a gente vai ter mais dúvida, tá? Eu vou fazer
uma Pode parada ficar à aqui, depois vontade. eu e a Fátima vamos querer comentar mais, mas com mais gente comentando, só para não ficar só com a gente assim. Fá, quer fazer uma pergunta? Faz aí. Não, eu só quero falar com a Gleice que essa escola é assim maravilhosa, porque eu lembro que ela falou sobre a bancada emocional. Ela falou assim: nós podíamos ver o brilho no olhar das famílias ao assistirem a bancada socioemocional. Bom, você lembra, né, Gleice? Eu fiquei emocionada no dia, Foi. porque realmente é tão bacana. Assim, eu vivo um sonho que é exatamente ver o socioemocional dentro da escola. E Uhum. nas nossas reuniões, as suas professoras sempre falando que era uma ferramenta gostosa de trabalhar, que era muito intuitiva, que os meninos falavam autocuidado, eu tenho que tomar banho. Gente, é o primeiro cuidado que a gente tem, né, e que a gente aprende, é tomar É. banho, é pentear o cabelo. E daí em diante, né, a gente aprende a E teve cuidar uma do nosso... criança que lá na bancada, ela falou da forma bem espontânea, criança é espontâneo, né? É, Falou de Uhum. uma forma bem espontânea que conseguiu atingir uma mãe de uma outra criança, que ela encheu os olhos d'água. A mensagem dela foi até do pilar da adaptabilidade. Foi o último pilar que eles viram no semestre, então estava bem muita coisa fresquinha, né, na cabeça deles. Aí ela disse assim: olha, você, se pensa em desistir, não, continue a nadar, né? eu Aí lembro eu acho disso. que essa mãe estava precisando ouvir isso, né? Todos nós temos tantos problemas, tantos medos, tantos anseios, às vezes a gente prefere desistir do que enfrentar. E essa mãe depois me procurou com os olhos, né, marejados, assim, tia Gleice, que bacana. Quando aquela criança falou aquilo, foi para mim, né? Ela Uhum. dizendo. E eu agradeço muito, que projeto lindo, que projeto grandioso. Então, foi uma manhã, foi um momento, assim, de 30 minutos, gente, mas que encheu o nosso dia, assim, de realização. Foi muito linda essa apresentação das crianças. Bom, enfim, vamos conversar mais, assim, né? Mas só, acho que a gente teve outras experiências com famílias, assim, a E Carvalho fez também um encontro no sábado, fez uma dinâmica semelhante ao que a gente faz com as famílias, foi muito incrível. Mas deixa eu virar um pouquinho agora e chamar o Rodolfo. Rodolfo, tá ouvindo a gente aí, Rodolfo? Você tá com a câmera aí de fora, Tô mas sim, tá aí, pronto. Então tá bom. Tudo bem, meu? tudo. Vamos lá. Boa noite a todos. E o Rodolfo é da Escola Criativa, que fica ali em Feira de Santana, também já é uma parceira da Vivadi, já tem bastante tempo, mas que também a gente, né, viu nele, né, na pessoa dele, ele está lá em sala de aula mesmo, né, fazendo as coisas ali, e acho que para todo mundo, né, ou pelo menos para a maioria aqui, é capaz que tem gente aqui que não é parceira da Vivadi ainda, mas a gente tem duas ações, né, uma coisa mais focada em dinâmicas de sala de aula para desenvolver mesmo, e tem uma parte de avaliação, né, então são as duas dimensões. Então, o Rodolfo já fazia, né, as dinâmicas ali, tá ali, mas ele também tem uma experiência muito legal da avaliação que eu queria trazer, mas também que é uma coisa curiosa, que é legal, né? A gente tem, em vários momentos, acho que sempre é legal deixar claro que a Vivadi, o que a gente realmente tem como valor é de não ser engessado, um programa engessado, de ser muito flexível. Então, a própria Gleice, na fala dela, em algum momento, ela falou: a gente adaptou, é isso que a gente quer, né? E tá tudo certo para a gente, porque o objetivo final é o desenvolvimento socioemocional. O como a gente pode adaptar para lá ou para cá, mas o nosso objetivo final é o resultado ali. Mas, né, a Grace, ela está numa escola que ela está falando da educação infantil, onde as próprias professoras polivalentes foram desenvolvidas para poder fazer aquela atuação e tal, que é um modelo que a gente acha muito bom. A gente gosta, né, que a própria professora se responsabilize por aquilo e não fique que nem quando entra um especialista, sabe? O professor de inglês vai, né, entra o professor de inglês e a professora polivalente vai passear a fazer outra coisa. A gente quer que elas, né, se responsabilizem e entendam isso. Então, educação infantil é fundamental. Isso é mais fácil de fazer, inclusive na grade é mais fácil colocar e tal. Fundamental 2 e médio já tem uma outra dinâmica. E aí o Rodolfo me corrige, né? Mas ele já estava ali mais no Fundamental 2, né? Então a gente sempre fala de pegar aquele professor ali que tem aquela relação mais próxima dos alunos. Sempre tem aquele professor que os alunos adoram, né? Mais brincalhão, que todo mundo tira um barato e tal. Fala dele do Carequinha, depois a gente vai falar do caso do Carequinha também. Mas que os alunos, né, têm aquela relação e aí aproveita aquela relação como porta de entrada para desenvolver. Então, o Rodolfo, como eu falei, ele faz o trabalho tanto de ativar, né, na sala de aula, fazendo as articulações e tal, como também fazer o processo de avaliação. E aí, Rodolfo, eu vou querer que você conte algumas coisas aí das rodas de conversa do que você faz, mas como o foco hoje é a avaliação, na entrevista com você trouxe um aspecto que foi muito curioso, né? A gente, quando faz a avaliação, a gente tem um processo que os professores vão observando e vão marcando os alunos, como é que eles estão ali e tal, e tem um processo do próprio aluno do Fundamental 2 e médio, dele se autoavaliar, né? Então, ele faz a autoavaliação dele num outro momento, né? Ele vai receber na plataforma, vai entrar. Então, são duas coisas que depois a gente até compara uma com a outra, né? Como é que os professores avaliaram o aluno e como é que o professor avaliou o aluno, ou como o aluno se autoavaliou.
Mas você fez uma outra dinâmica, né? Eu queria que você contasse um pouquinho dessa coisa de você fazer o processo com eles de avaliação do professor. Então, conta um pouquinho como é que foi esse processo. Vamos lá. Boa noite. Tá me ouvindo tranquilo, né? Sim, sim, Boa tá noite. ótimo. Prazer. Rodolfo. Sou da Escola Criativa de Feira de Santana, Bahia. Falar um pouco até da plataforma Vivadir, né? Que até como um psicólogo, posso ser que tenha também colegas aí, psicólogos aí, trabalhando com essa plataforma. E acaba que é uma plataforma incrível, porque a gente, com o olhar também da psicologia, com o olhar, esse olhar diferente, a gente acaba identificando algumas situações. E aí eu falo que a plataforma do Vivadir, ela é muito importante para o processo psicossocial do aluno, né? Não só dentro da comunidade ali da escola, mas sim fora, né? Com as relações com a família, as relações com outras pessoas e as relações futuras que ela vai ter. E aí, qual foi a ideia também da autoavaliação, né? Estava lá numa noite dessas em casa, eu falei, não, vou tentar fazer algo diferente para ver se vai dar certo. E aí depois até eu comuniquei, ó, fiz dessa forma. E qual foi a ideia? Eu chegar, né, na sala de aula ali, deixar os alunos bem tranquilos e chamava um por um, do meu lado ali, conversava baixinho, e aí ficava todo mundo curioso, né? Querendo saber o porquê eu estava chamando um por um, isso na primeira vez, né? Por que eu estava chamando um por um e o que foi? Eu falava, ó, mantém sigilo, tudo que a gente conversar aqui, a gente vai manter em sigilo. E aí ficava todo mundo querendo saber, ali, ó, gente, calma, sigilo, até para entender, identificar também como eles iam manter aquilo ali. E aí eu solicitava, olha, vocês têm 3 cores. Tem a verde, né, que é acima da média, a amarela na média e a vermelha abaixo da média. E pedia para eles autoavaliar o que eles achavam daquele pilar, como é que foi que eles participaram, qual foi a avaliação deles. E aí alguns, claro, chegavam a dar verde, falavam assim, ó, não, vou dar verde porque eu preciso agradar meus pais, e aquela preocupação de agradar os pais. Porque a gente sabe, né? A gente fica muito engessado naquela nota. Eu preciso ter a nota máxima porque eu preciso agradar o meu pai, minha mãe, porque se eu tirar uma nota ali baixa, eu sei que eu vou ter uma consequência, a consequência é reclamação, vou tirar meu celular, vou tirar minha televisão, e por aí vai. Então, eles ficavam muito nessa preocupação. E eu falava com eles, não se preocupe com isso. Eu quero você se avaliando. Eu quero o que você acha, o que você fez com aquilo. Como é que foi sua jornada durante aquele pilar. E aí, realmente, eles depois falavam, não, ó, eu mereço um amarelo, estou ali na média. Tinha uns que se avaliavam e davam o vermelho, de fato. Porque eu falava, ó, às vezes eu não participava. Aí eu, por que não participava? Às vezes um pouco de vergonha. Aí eu falei, mas será que você merecia o vermelho por isso? Porque estava com vergonha? Então, era um olhar que eu tinha ali, que estava com o aluno direto, constantemente, e eu tentava ali sugar o máximo possível dele, para ele fazer essa autoavaliação. Então, foi uma forma que depois eu conversei, expliquei, né, para ver se funcionava, e comigo funcionou. Foi algo que eu achei legal, deles auto se avaliarem. E depois, quando eu falei, ó, gente, eu relatei, ó, qual foi a cor que eu dei para vocês, a verde? A verde era a nota máxima, acima da média. E a amarela, eles relatavam todo mundo. Eu falei, entendi. E aí depois, eu mesmo anotava o nome de cada um e depois fazia essa avaliação com eles, ó, sozinho e pronto. Então, foi uma forma que eu descobri que foi legal e que casou. Até porque, como você falou ali, eu estou dentro da sala de aula, eu estou vendo cada aluno, vejo a participação de cada um, vejo que participa, e por aí vai. E, às vezes, também o aluno não está no dia dele. O aluno vem com algum problema. E como eu já até falei, né? Às vezes, quando o aluno não está no dia, eu separo ali 5 minutos, 10 minutinhos, até para chamar ele depois, espero a sala sair, ou então chamo ali para uma sala, que a gente tem uma sala específica, conversa o que aconteceu, e por aí vai. Então, assim, foi uma forma que eu observei, como você falou, a gente vai se adaptando, e cada escola, acredito eu, que vai adaptando com o contexto dela. E que isso é legal. Você falou, a gente não segue aquela linha, aquele padrão, a gente vai saindo um pouquinho da curva ali para ver o que se encaixa melhor. E é um teste.
vai dar certo ou não. E aí depois a gente vai para outra linha e por aí vai. Rodolfo, você trouxe algumas coisas aí que foram interessantes, né? Duas que eu queria destacar. Primeiro, né? Você teve uma iniciativa ali, né? Uma criatividade de como fazer que foi super legal, né? Acho que esse processo, acho que até a Fátima queria que comentasse, assim, mas acho que é um processo muito do que a gente fala muito do reforço positivo, de ter uma troca ali que é muito rico, né? Difícil ter alguém para sentar com essa criança e conversar com ela sobre esse aspecto. Então, você conduziu isso de uma forma que foi legal. Mas o que eu queria destacar aí também que foi interessante, né? Quando você colocou que você tinha uma observação destes alunos no seu contexto de sala de aula, que vamos dizer, um momento diferente. Na escola na Criativa, aliás, eles têm uma outra coisa muito legal, que eles vão para um outro ambiente, né? Sim, então, a questão socioemocional, até do inglês, sempre fizeram isso. Então, eles pegam os alunos, vão para um outro ambiente, que é o que a gente fala assim, não é para ser aula, é para ser um outro momento mais gostoso. Isso. Então, eles estão naturalmente num ambiente mais descontraído, mais gostoso. E a observação que ele faz lá, ele, por exemplo, estava colocando alguma questão acima do esperado, por exemplo, né, o verdinho, como ele colocou aí, e quando ele estava conversando com o aluno falou assim, mas eu não sou assim na outra matéria, quer dizer, quando ele está na matemática, então, talvez que é aquela coisa que não gosta, então ele falou, então legal, que bom que você tem essa percepção, então vamos colocar no meio, vamos colocar você aqui no amarelo, quer dizer, você não vai estar no verde que está lá, mas também não é no vermelho, porque eu vejo você indo bem aqui também. Então, é legal essa troca, né, que você construiu com eles, até para melhorar o seu olhar, mas também para eles mesmos, se aqui eu sou assim, lá eu sou diferente, aí você vai, por que você é diferente lá? Você fez muito bem aí, né? Isso. E como você falou aí, até falando assim do contexto da sala, a gente sai um pouco disso, dessa sala de aula, né? A gente vai para um espaço que é um tatame, então eles ficam à vontade, então é mais tranquilo. Às vezes até utiliza a quadra, a gente tenta utilizar o espaço possível da escola. Até, como você fala, para sair daquilo ali da sala de aula, porque eu já fico ali na matemática, na geografia, na filosofia, história, filosofia, e por aí vai. Quando chega na aula do Vivadi, por exemplo, a aula foi hoje. Eles me encontram na sexta ou na segunda, eu já falei, vai ter aula que dia já? Vai ter aula de novo? Não, eu falei, é uma vez na semana, calma, calma, porque assim, se deixar, vai querer ter aula sempre, porque é uma aula diferente, uma aula lúdica, é uma aula que também eles participam e é o contexto deles, é o contexto jovial, né? Então, assim, a gente está ali. Mas, assim, só tenho a agradecer por estar participando durante da escola, né, da Criativa, por estar participando do Vivadi, e não conhecia, né, então fui conhecendo, estou conhecendo, e algo muito importante, porque eu vejo, não falando não só da Criativa, mas para todas as escolas que têm a plataforma, porque quando eu converso com colegas meus que têm filhos em outras escolas, eu falo, ó, tu dá aula de quê? Eu falo, não, eu dou aula de socioemocional, e lá tem. Então, é muito importante, porque sai muito disso, do só aquelas matérias básicas. Então, tem um momento muito importante que é trabalhado isso para algo não só de agora, é algo que vai vir no futuro. E eu falo com eles, olha, eu não tinha isso no meu tempo. Uhum. Até eu falo da psicologia, eu falo, no meu tempo não tinha, quer dizer, tinha psicólogo, mas não era tão acessível como é hoje. Não é hoje os estudos não é tão acessível como é agora. Então, assim, vai mudando. Então, assim, é valorizar. Eu falo, valorize porque vocês têm isso. Legal, legal. É muito importante. Vai lá, Fá. Rodolfo, olha, parabéns, você é espetacular. Por quê? Porque você realmente saiu do lugar da escola conteudista e entrou no lugar da escola humanizada. A escola humanizada é exatamente isso que você fez, né? Chamar o aluno, conversar, o sigilo. Com certeza, esse aluno vai gostar da escola, vai gostar do estudar, porque todos nós sabemos que a informação hoje ela é muito rápida, né? O chat GPT está aí. Então, o professor, ele hoje, ele tem que ser um mediador, ele tem que ser aquele que acolhe o aluno para que ele goste de aprender. Né? O aprender a aprender é isso, né? É exatamente aproximar o aluno do conhecimento pela vontade, pelo querer dele. Eu quero saber mais, né? Então, que bacana, porque aí entra exatamente o diferencial da sua escola.
Nós não tivemos isso, Rodolfo, ninguém teve, né? Não teve. A Então, gente sempre fala quando eu isso. falei com a Gleice lá, que é o meu sonho, gente, hoje eu sou uma pessoa realizada, que eu estou vivenciando tudo aquilo que eu sonhei e de uma escola, né? E parabéns a todos aqui presentes, porque sair desse lugar conteudista e entrar no lugar da afetividade é muito bacana. Muito legal, Rodolfo. E Eu vou depois vá. querer dizer mais a história do Carequinha lá, mas deixa eu falar um pouquinho do Kate aqui também, porque senão a gente vai. Vamos percorrer pelo menos os três e depois a gente vai. Eu quero trazer mais gente para comentar, né? Mas então a gente falou, né, de uma escola que focou mais na educação infantil, dos professores, a gente trouxe aqui o Rodolfo, que percorre, né, todos os segmentos ali, como especialista, como psicólogo, também vai entrando na sala de aula, fazendo as atividades, mas também todo o processo de avaliação que a gente comentou aqui. E óbvio, não é só ele, né? A gente tem mais dados para poder fazer a avaliação, então, obviamente, né, é muito fiel, né, esse relatório também e ajuda bastante. Mas aí a gente tem aqui a Kate, está representando a Embraer, não sei se o Eduardo está aqui também, o Edu também falou que talvez entrar, não sei mais alguém aqui, mas a Kate vai contar para a gente um pouquinho, porque, primeiro, né, não sei se vocês conhecem a Embraer, né, a empresa, acho difícil alguém aqui não saber qual é a empresa, né, mas a Embraer, ela tem um projeto, né, tem o Instituto Embraer, que tem uma escola, né, tem um projeto de escolas para ensino médio. Então, ela pega ali o primeiro, segundo, terceiro ano do médio, que vem, né, pegando os melhores alunos de escola pública. Então, tem um processo seletivo ali no 9º ano dos alunos de escola pública para entrarem ali no ensino médio. Então, claramente, uma escola que, quando nasceu, né, desde que nasceu, tinha esse olhar muito de você pegar um bom aluno de uma escola pública, né, selecionar aqueles melhores alunos e dar uma possibilidade de fazer uma formação bem intensiva para que eles cheguem, de fato, nas universidades. E acho que o número aí, a Kate pode me corrigir, mas que é 87%, quase 90% de aprovação em universidades públicas. Então, de fato, eles fazem um trabalho, assim, muito, muito bonito, incrível mesmo, assim. Pega com tudo, né? O aluno vai vão buscar de ônibus na cidade dele, leva para a escola, ele passa lá das 7 da manhã até as 5 da tarde, né, uma educação integral. É um projeto muito bonito. Quem puder conhecer, fica ali em São José, uma unidade, e em Botucatu, outra unidade. Eu tive o privilégio de poder conhecer junto com outras pessoas, Fátima também foi e tal. Então, é muito legal. E lá, eu acho que assim, né, que a gente tem vários aspectos para a gente falar com você. Eu vou começar por um primeiro, que é aquilo que a gente falou assim, não é fácil implementar um projeto em qualquer escola porque tem milhões de coisas para fazer, a gente sabe. E aí a gente está lá com professores de ensino médio que também já tem aquele perfil que nem sempre é o mais fácil, né, aquele que vai dando aula de 50 minutos, vai para outra, vai para outra, vai para outra escola. Então, é mais difícil, né, de talvez ter uma conexão mais próxima com um professor de ensino médio, por exemplo, do que de uma educação infantil, que está sempre mais presente, está mais vivendo a cultura da escola e tal. Então, lá, a gente começou, né? A Kate falou, a gente ficou na dúvida, eu e a Fátima, que você falou que foi em 2020 que começou, né? A Fátima achava que era um pouco antes, mas, enfim, independente disso, a gente realmente viveu um processo de transição, né? No sentido de, quando foi colocar, no começo não foi tão legal, a gente não conseguiu engajar tantos professores, a gente entra naquele lugar, né? Que, de novo, não estou julgando, mas o professor está lá com 300 mil coisas para fazer, fala, pô, é mais uma, né? E aí vai achando onde que eu vou colocar defeito para não fazer, sabe? E a gente, como, né, a gente como empresa chegava lá, eu fui lá tomar porrada algumas vezes, assim, né? No sentido dos professores, não, mas não funciona, não sei o quê. E a gente teve, Fátima também e tal. E a gente teve uma construção nesse sentido de, então, se não está legal, ajuda a gente a fazer melhor, né? Então, a gente começou, num certo momento, a ter uma parceria nesse sentido dos professores e toda a equipe da Embraer para ajudar. E também teve aquilo que eu falei quando eu estava na fala da Graciane ali, né? Que teve uma posição institucional muito forte. Também aí, que é outro aspecto que eu vou pegar aí, né, Kate? Mas a Embraer foi entendendo, o Instituto, a Embraer toda foi entendendo que a métrica de sucesso, que é a aprovação em vestibular, não é sozinha o suficiente, porque ela é boa. Você tira uma pessoa que está numa situação, né, menos acesso, né, uma educação, tá, mas e dá uma educação, né, uma oportunidade muito legal, e consegue levar ela para a universidade pública, quer dizer, ela vai poder ir para o ensino superior, que talvez no caminho, né, orgânico ela não chegaria. Mas acho que o Edu chegou um momento assim, não adianta eu catapultar ele, né? Quer dizer, só jogar ele mais longe para lá na frente ele se arrebentar. Então, começaram a olhar outras dimensões, né? De projeto de vida, a dimensão do socioemocional. Então, teve uma fala do Renato, né, que é o diretor ali, que ele chegou e chamou todo mundo e falou assim, ó, a gente vai fazer, o socioemocional é um pilar estratégico. Então, em vez de a gente ficar criticando e falar assim, falando por que não vai fazer, a gente vai fazer. Então, como a gente faz melhor? Se a Vivadinho está indo bem, vamos fazer os caras ficarem bons, entendeu? Então, isso para a gente foi muito bom e é o que a gente espera de todas as escolas que estão aqui. A Fátima, ela é mestra disso, ela faz as formações antes com alguma escola individual, ela sai de lá cheia de ideia, ela escreve um monte de e-mail, manda para todo mundo da empresa, para cara de tecnologia, para todo mundo, tem que mexer isso aqui. Então,
quando a gente tem essa parceria, né, que foi o que a gente chegou na Embraer, para a gente é muito bom, mas eu consigo afirmar, né, Kate, pela Embraer, que assim foi a construção de uma cultura. Hoje a cultura está estabelecida. Hoje todo mundo entende o que precisa acontecer, hoje tem essa avaliação, ele é presente, é olhado de uma forma mais de longo prazo, não de curto prazo. Então, dei um resumo do que a gente vê e avalia de tão legal, por isso que a gente está trazendo vocês. Então, conta um pouquinho, Kate, do seu lado, quem é você na Embraer, e conta um pouquinho da sua visão também do que eu falei. Ok. Boa noite, pessoal. Prazer poder ter esse papo com vocês aqui, ouvir um pouquinho dos colegas aqui que também trabalham nessas outros estágios aí, né? Ensino infantil e Fundamental 2, é muito legal, eu acho que deve ser lindo o trabalho com eles. E nós começamos durante a pandemia, né? Eu, como orientadora educacional, eu cuido das turmas de 2ª série, né? Nós temos no nosso colégio uma orientadora por série, né? Então, cada uma cuida de 160 alunos lá na nossa unidade aqui de São José. E como orientadora, quando nós soubemos, né, eu e as outras 2 orientadoras do projeto, nós ficamos felicíssimas. Puxa, nossa, vai facilitar, vai trazer dados organizados, vai facilitar a nossa visão do aluno, vai ser supimpa. Ficamos super felizes. Quando a gente apresentou para os professores, foi um balde de água fria. Primeiro, porque a gente entrou em pandemia, né? Então a gente ia ter que fazer esse piloto com aluno online, muitas vezes de câmera fechada, e os professores muito angustiados, porque por nós termos um colégio de período integral, com alunos que prestam esse vestibulinho para entrar no nosso colégio, são, na sua grande maioria, alunos bolsistas, né, todos oriundos da rede pública. Hoje a gente tem, em média, 30% de alunos pagantes, que saem das escolas particulares, prestam uma prova também e pagam a mensalidade, mas 70% são bolsistas. E os alunos que estão lá, eles vão com muita sede ao pote. A gente não tem problema de disciplina, a gente tem aluno engajado, aluno com desejo, mas o que a gente tem é aluno com muitas dificuldades para controlar a ansiedade, a autoestima. Então, assim, que sempre existiu uma necessidade forte de fazer um trabalho consistente para o desenvolvimento socioemocional, né? E os nossos professores, eu não posso falar mal dos nossos professores de jeito nenhum, porque eles são maravilhosos, sou suspeita também, né? Mas eles são maravilhosos porque eles sempre se preocuparam em ter esse olhar, né? Mas não era uma coisa organizada também. Então, ele tinha um olhar para aqueles alunos que se destacavam mais, né? Aquele aluno que está mais deprimido, está mais calado, está mais isolado. Então, era fácil de identificar e trazer. Ou aquele aluno que era um expoente, que podia ser, né, desenvolvido ali ainda mais em determinada habilidade, que seria muito bom, era fácil. Mas aquele aluno que estava ali, né, no amarelo, a gente tinha muita dificuldade de pontuar, porque nós temos 40 alunos por sala, né, 40 adolescentes por sala, e como o London falou, o professor, alguns são full-time no colégio, mas nem todos. E assim, aulas de 50 minutos, cada hora eles estão num lugar, período integral, muitos projetos interdisciplinares acontecendo. Então, gerou uma angústia enorme nos professores. Nos 2 primeiros anos foi muito difícil, porque os professores já se sentiam assim, eu já faço um trabalho, eu já enxergo o aluno que precisa da minha ajuda, eu já passo as orientações para coordenação, para orientação, eu já auxilio o aluno, eu não tenho que fazer mais nada além disso, né? É muito difícil, eu não sei avaliar o aluno que está ali na coluna do meio, eles colocavam, né? Como que eu vou fazer? Não vai ficar fiel? Foi uma resistência inicial, mas com o passar, né, dos semestres, onde a gente ia fazendo essa avaliação, os professores foram percebendo que era difícil, mas não era impossível, e cada vez que ele treinava um pouquinho mais o seu olhar para o todo ali, ele conseguia observar e aquilo ajudava, inclusive, ao trabalho dele, né? Facilitava a dinâmica da sala, ele conseguia pontuar, auxiliar o aluno no desenvolvimento acadêmico dele e nesse desenvolvimento socioemocional. E a ferramenta começou a fazer sentido. Mas o momento de virada, sem dúvida nenhuma, foi quando o Instituto e o Renato falou, não, nós vamos fazer, a gente precisa melhorar, então, o que não está legal. E a gente percebeu, como o Londo estava colocando bem logo no início, né? O relatório é o que vocês alimentam, né? A gente não tem o que inventar no relatório. Então, a partir do momento que os professores começaram a se dar conta de que a atenção aos pequenos detalhes
né, iriam produzir um mapa fiel das necessidades que auxiliariam tanto a ele quanto os alunos, a coisa começou a rodar melhor. E aí, para facilitar a vida, como são 40 alunos por sala, um corpo docente ali de uns 30 professores, a gente começou a não deixar todos os 30 com todos os 500 alunos da escola, né? A gente foi reduzindo ali um pouco para primeiro e segundo ano, né? Um grupo de professores para primeiro, um grupo para segundo. A gente foi diminuindo porque aí menos é mais, né? Com menos alunos para avaliar também, a atenção do professor foi melhor. E aí isso começou a fazer mais sentido. Então, a ferramenta começou a ser melhor utilizada, até mesmo com as observações pontuais, os professores começaram a sugerir algumas observações para serem colocadas dentro da ferramenta. Então, foi personalizando. O bom da ferramenta é que ela dá para ser personalizada para a realidade da escola, né? Então, facilita também até o engajamento dos professores, quando eles começam a entender que aquilo ali está dentro do que ele está vivendo, né? Junto com o aluno. O Kate, teve fala um pouquinho, desculpa. Não, eu vou fazer um comentário rápido, Fábio, eu passo para você. Não, porque de fato, essa coisa da adaptação, a gente está insistindo nisso, assim, né? E com vocês foi um caso muito específico, porque é isso, ela acabou de falar, né? São turmas de 40 alunos, né? 4 turmas do primeiro ano, 4 turmas do segundo ano, então, assim, é muita gente. Então, um professor, por exemplo, da aula de filosofia, ou aquele que tem baixa carga horária, né? Diferente do professor de matemática e tal, ele vai acabar entrando em várias turmas. Então, ele, no final, ele recebia para preencher a avaliação de 160 alunos, e, na real, é inviável, né? Que ele vai entrar numa turma ali, que ele vai conseguir lembrar de 160 alunos e tal. Então, foi uma adaptação que a Embraer pediu, então a gente pegou sobretudo esses de carga horária mais baixa, então, ó, vocês vão pegar e vão olhar, então, só essa turma aqui, tá bom? Então, vocês vão ficar agora olhando essa turma aqui. Mas aí, né, Grace, desculpa, Kate, você comentou que é óbvio que a gente pediu para ele colocar mais atenção ali para avaliar, mas ele não mudou o olhar para as outras turmas também, né? Porque ele obviamente, está desenvolvendo, está treinando, né? Desenvolvendo o olhar, que é o que a Fátima bate muito nisso, né? A gente quer mais que este professor, né? Sobretudo no ensino médio, acho que é muito icônico isso, né? Ele não tem que ir lá, entrar, dar aula de matemática e ir embora. Ele tem que entender que ele está lá não só para dar o conteúdo. E esse professor, ele começa a exercitar esse olhar, isso começa a contaminar ele e outras coisas, né? Então, foi, de fato, a gente aprendeu com vocês isso. A gente não tinha feito com nenhuma outra escola e foi super pertinente aí, né? Foi super bom. Sim, sim. E olha, tem sido cada vez melhor, né? Porque os professores do terceiro que não participam do projeto diretamente, eles também ficaram contaminados com esse mesmo movimento, com esse mesmo olhar, né? Nos nossos treinamentos, eles também participam. Então, é muito rico. Então, a escola está contaminada de forma muito positiva e engajada, né? Então, e isso, porque os alunos do primeiro e do segundo vão ser alunos do terceiro, né? Então, legal. Isso é muito legal. Legal. Fá, quer comentar? Bom, primeiro, assim, Kate, sou sua fã, porque você abraçou a ideia, né? Sem você, eu não sei o que seria da gente e o que seria da Embraer, né? Porque realmente o socioemocional, você, Renato, Larissa, enfim, abraçaram. Eu lembro, o London lembra também, né? O primeiro treinamento que a gente foi, gente, eu troquei não sei quantas dinâmicas, eu não sabia o que eu ia fazer. Gente, no final tinha professor chorando, lembra? Abraçando, e que bacana, porque realmente você é um socioemocional dentro de uma escola de ensino médio com professor top, ele não está querendo socioemocional. Então, foi um grande desafio. E que bacana poder ouvir hoje, né, que o socioemocional é possível, sim, até no ensino médio, com professores top, com uma escola que tem uma meta, né, de colocar alunos nas faculdades top, ou seja, o conteúdo é importante, com certeza, eu não tiro, óbvio, a gente tem o nosso famigerado Enem, ainda existe. Então, mas não é por este motivo que o socioemocional, ele não tem que caminhar junto, ele é junto. Não são paralelos, é o mesmo caminho, né? Agora, o que eu queria falar naquele momento é que eu queria que você falasse um pouquinho mais das observações pontuais, porque as escolas que estão aqui, nem todas usam as observações pontuais, e eu queria, depois eu até complemento, mas eu quero ouvir primeiro você sobre o que é esse produto também da Vivadi, que chama-se Observações Pontuais. Ah, bacana. Eu acho assim, extremamente rico, né? É uma ferramenta que está ali dentro da avaliação que o professor faz,
né, onde ele coloca lá, dentro dos 3 critérios, né, o vermelhinho, o amarelo ou o verde, ele pode acrescentar uma observação, talvez do porquê que ele está colocando aquela pontuação, ou mesmo colocando algo extra, além de colocar a pontuação, somar com algum episódio que aconteceu em sala de aula. Então, se ele quer detalhar, exemplificar, isso para o relatório final, mas para o acompanhamento antes do relatório se concretizar e ser entregue, é excelente, é rico demais, porque, por exemplo, eu, no caso, eu também avalio como professora, eu também entro em sala, né, como orientadora para os alunos, mas ao tempo todo do mês, né, estou ali acompanhando o pilar, o desenvolvimento dos professores e vendo a avaliação dos alunos, e se tem algum comentário, é como se fosse algum comentário do professor. Ah, esse aluno tem dormido muito nas aulas, tem chegado constantemente atrasado, tem se isolado do grupo, não se posiciona, se posicionava, não se posiciona mais. Então, qualquer observação que seja pertinente para ilustrar um pouco aquela nota, ou do que o professor está vendo no desenvolvimento. Ah, notei que ele melhorou, né, de um mês para cá. Então, são observações que o professor pode acrescentar ali ao lado da nota que ele lançou, que enriquece o nosso atendimento enquanto orientadora para aquele aluno antes que se conclua o relatório final. Então, é muito bacana, porque a gente tem um caminho para corrigir, a gente tem um norte ali, que pode ser usado. Nós ainda não conseguimos usar os dados abrindo o relatório numa reunião de conselho, mas nós, orientadoras, usamos esses dados que estão lá para alimentar as discussões do conselho, né? E principalmente os atendimentos com os pais, com as famílias, e mesmo atendimento individual com o aluno. Né? Às vezes ele chega e ele nem se dá conta que ele está naquela condição, mas quando ele sabe que o professor conseguiu enxergá-lo ali dentro da sala, mais isolado, isso tudo muda, né? Ele começa a tomar uma autoconsciência, né? E a perceber que ele precisa mudar alguma coisa. Então, essas observações pontuais são incríveis. Elas ajudaram muito no momento em que a escola estava online, né? Muito mesmo. Mas agora elas se reforçam demais as observações pontuais ali. Legal, legal. Deixa eu falar um pouquinho sobre as observações pontuais. Fala, As fala. observações pontuais, qual é a grande importância dela? Na realidade, é um relatório atitudinal. E dentro da escola, a gente também tem que aprender que assiduidade, pontualidade, engajamento no grupo, coisas do dia a dia. Quem é professor antigo sabe que naquele diário de classe tinha uma orelhinha do lado direito, onde a gente anotava, né? O aluno que não trouxe material, que esqueceu o livro, que chega sempre atrasado, que dorme. Então, nós já temos algumas observações elencadas, que a gente chama de positivas e negativas. O nome não é muito bom, mas, enfim, não tinha outro. A gente E não achou aí, ainda, né, Vá? a gente não Avaliação, achou. até alguns nomes que ele se incomoda e não achou ainda o que A mim substituir. incomoda bastante, né? Mas, enfim. E aí você não tem que escrever, já está ali elencado. Então, basta ao lado do nome do aluno você colocar pontualidade, assiduidade, não faz dever de casa, esquece o livro. Enfim, isso tudo faz parte da vida do aluno e vai fazer parte da vida do adulto, né? Porque se você não chega atrasado no trabalho, você falta o trabalho, você não entrega os relatórios, o que acontece com você? O aluno ele não é demitido da escola, mas nós somos. Então, também é uma coisa que assim a gente pode estar desenvolvendo ao longo da educação básica, esse aspecto atitudinal. Obrigado, Kate. Legal, legal, gente. Obrigado aí, né? Eu vou pedir aqui. Hoje a gente tem uma novidade para contar aqui também, tá? Mas eu vou pedir, antes da gente entrar na novidade aí, que a gente tem algumas outras escolas que fizeram um trabalho muito legal também, né? Mas acho que as 3 a gente falou muito do processo, né? Pedir aqui para a Gleice, para o Rodolfo e para a Kate falarem muito do processo, como foi a implementação, que de fato é o que a gente quer dividir, né? Porque é aí que mora o sucesso, né? Muita escola está com dificuldade de colocar e essas escolas mandaram super bem aí. Mas eu queria pegar algumas outras para falar assim, tá bom, não vou nem questionar o processo, mas me dá um exemplo, né, de um impacto que está muito sensível. Então, eu vou falar alguns nomes aqui, eu não sei se estão, né? Mas a Suelen está aí, do Avance, não? Suelen, você está ouvindo a gente aqui?
Eu não vi se ela estava aqui, se a Cat viu aí também. Ou a Suelen do Avance, alguém do Avance, da Vinci, né? O pessoal do Êxodo, tem alguém aí? Luciana do Da Vinci está aqui. Ô, Luciana, tudo bem? Que bom. Boa. Boa noite. Boa noite. Bom, eu Vocês, sou... só assim, começando de novo elogiando, tá? A gente escolheu 3 para falar, mas a gente poderia escolher outros tantos, tá bom? Mas vocês são... A gente está super feliz também como o projeto está andando, né? Já não é de agora, assim, mas a gente tem alguns pontos, né? Os professores, né, de Fundamental 2 aplicando as articulações, as avaliações, está super bem feitas, né? Tá muito legal, assim, sabe? Então, a gente sabe que andou mais no Fundamental 2, outros segmentos ainda tem que evoluir um pouquinho, mas eu queria, talvez, se você puder ajudar, eu gosto assim, não adianta de falar do processo, mas você consegue me dar um caso de um aluno ou de alguma coisa, você fala assim, nossa, isso foi muito legal, aconteceu com um tal aluno ou com uma turma, alguma coisa, você consegue me dar uma coisa concreta do resultado, não do processo? é, acho que consigo, né? Então, eu só vou me apresentar, eu sou Luciana, eu sou a Vai. professora de História, né, do Colégio Da Vinci, aqui no interior de São Paulo, estamos aqui no interior de São Paulo, e a gente trabalha com o Vivadi, a gente tem uma aula específica, a gente começou este ano, né, com o Vivadi, e a gente tem uma aula específica, por enquanto foi assim que a coordenação conseguiu encaixar, né, essa aula, e eu trabalho com eles, eu sou professora de História, e no contraturno a gente tem essa aula do Vivadi. Um caso bem legal, assim, bom, eu vou começar falando um pouco da autoavaliação. Então, a gente trabalha com os alunos do Fundamental 2, e a autoavaliação foi uma surpresa bem grande para nós, assim, porque eles gostam de fazer. Então, o primeiro dia, né, a primeira vez, você vai lá e ensina, passa a chave mágica, e nos meses seguintes eles já gostavam de fazer, porque eles gostam de ver os resultados, né? Então, acho que isso é uma coisa que eu sempre converso com a Sandra. Eu falo, gente, hoje é dia da nossa avaliação do Vivadi, e eles fazem, assim, e é aluno do Fundamental 2, estou falando de adolescentes, né, então eles têm uma aceitação muito grande, porque eu acho que um dos pontos que a gente está conseguindo trabalhar é o autoconhecimento, eles saberem as habilidades, né, o que eles podem, né, onde eles conseguem chegar, eu acho que esse é um ponto, e um pilar, assim, que foi muito bacana para nós foi o pilar comunicação, no sentido de resultado, porque quando a gente foi falar de escuta ativa, eles perceberam, assim, o porquê que muitas vezes eles não conseguem aprender os conteúdos, porque eles perceberam isso, assim, nossa, mas realmente eu não tenho escuta ativa. Daí eles brincavam, eles falavam, nossa, Lu, na hora que você começa a falar, a voz vai ficando longe, né? E outros alunos Sincerão. que e aí, mas eles foram entender, né? Eu acho que isso é interessante. Isso aconteceu com os alunos do 9º ano, foram os alunos que mais, assim, fizeram essa autoavaliação. Nossa, eu não presto atenção na aula, eu não tenho uma escuta ativa, e foi bacana para a gente trabalhar que a escuta ativa ela pode ser construída, é uma coisa que você pode ir adquirindo. Então, foi legal em relação a isso, eles perceberem, né? Nossa, eu não aprendo porque eu não presto atenção. Eu me Muito perco legal. na Muito legal. explicação, né? Muito legal. Então, acho que esse foi um pilar bem interessante para nós. Eu acho que esse é o maior exemplo, assim, esse e a autoavaliação. Em relação aos relatórios, a gente começou nesse ano, então os relatórios a gente ainda não disponibilizou para a família, Uhum. mas, né, a gente começou a analisar os relatórios para eles nos ajudarem ali no nosso dia a dia, trazer mais essa contribuição pedagógica, né? E também a gente começou a utilizar os relatórios para a gente começar uma conversa com os professores para esse envolvimento, né? Que a Sandra, a coordenadora, ela está pensando justamente em como a gente consegue trabalhar em todas as disciplinas e envolver todas as disciplinas, né? Legal. E é uma questão a gente está conhecendo a plataforma e a gente está bem nesse processo de envolver outros professores no projeto. Muito bom, Luciana. Parabéns, viu, pelo trabalho de vocês também, muito, muito legal, assim, muito, muito, enfim.
A gente Gente, começa aqui, parece né? que foi Você vê o exemplo combinado. da escutativa, é maravilhosa, né? Fundamental 2, Então, né? Você vê? É. eu estou achando muito legal, porque parece que foi combinado, mas não foi não, gente. Falar de observações pontuais, de autoavaliação, de É. mapeamento, de articulação. Olha quanto produto está aparecendo, né? Assim, claro que nós temos todos eles, mas vocês estão pontuando quase todos, né? E a Uhum. autoavaliação, eu falava nas formações, os alunos amam, porque parece teste de BuzzFeed. Eu falo assim, eles acham que é uma cartomante, que é uma vão adivinhar como eu sou. Na realidade, eles é que se autoavaliam, né? Uhum. Mas eles adoram aquele gráfico e vocês recebem um relatório por escrito da autoavaliação deles. Eles só veem o aviãozinho, né? Mas é muito bacana, eles adoram. Muito bom, Além Luciano. de começarem a praticar a escuta, as palavras, né? Escutativa, eles começam a aprender motivação, estabilidade emocional, eles começam a usar essas palavras. Olha que coisa boa, né? Só falar já começa um processo de conscientização deles. Muito legal. Muito, muito bom, Luciana. Tem alguém aí, eu já falei os nomes aí, mas Êxodo, da Caminhar, Malicure, do Avance, tem mais alguém que está aqui também no encontro, não? Oi, Tati do Marli aqui. Tati tinha que estar, né, Tati? Tati essa não Não tem como não estar. perco. A Tati, ela foi o nosso case de sucesso no último encontro, né? Então ela já está, enfim, Tati, é um trabalho maravilhoso, né, que vocês têm feito aí, de fato. Acho que também, assim como a Embraer, né, eu acho que a gente consegue colocar você num lugar que da cultura, né? De fato, virou cultura na escola, né? A escola, Tati, você vai lá na escola dela, né? Todo pai que entra na escola, chega lá na entrada da escola, tem um painel, e naquele painel já está falando de socioemocional, né? É gigante. Então, assim, a escola está se manifestando, né? É uma decisão institucional. E aí tem várias coisas que acontecem, né? No último encontro que a gente teve de case de sucesso que a Tati apresentou, elas têm um ritual, né, na sexta-feira, de trocar aquelas plaquinhas de aviso com provocações de socioemocional. Então, não vou repetir o que ela já falou, mas ela manda muito bem. Mas, de novo, Tati, eu queria que você falasse um pouquinho assim. Isso, Dá para a queria trazer gente. das avaliações um pouco, Traz né? uma coisa Esse assim, mas olhar. assim, o impacto, eu não quero saber do processo, eu quero saber do impacto. Me dá assim, ó, eu usei, isso foi legal, ou com um aluno específico, ou com uma turma, ou com uma família, mas, sabe, dá mais concretude para a gente, assim, do impacto, sabe? Então, a gente começou esse ano, né, também, né, a fazer o processo completo, né? Então, os primeiros relatórios vieram agora, né? Então, assim, o relatório em si, a gente ainda está usando ele de forma interna, a gente ainda não disponibilizou para a família, ainda estamos decidindo se vai ser disponibilizado para a família diretamente ou se ele vai ser uma ferramenta só para a gente trabalhar. Mas o que a gente observou das avaliações em si? A gente teve algumas coisas muito concretas acontecendo durante esse semestre. O primeiro deles foi a nossa primeira rodada de conselhos de classe. Então, a gente usou os resultados que a gente já tinha de avaliação naquele momento, né, do conselho de classe, que a gente já tinha, se não me engano, rodado 2 competências, que foi no meado de maio, para já falar de algumas crianças, para já trazer alguns temas. Então, assim, foi conselho com tela do Viva de aberta, assim, de tipo, então esse aqui, e aí por quê? Né? Então, aqui marcou assim, então por quê? Então, o que... não, mas já está melhor. Então, assim, a gente usou muito aquilo para poder embasar as discussões do conselho. Então, já foi uma ferramenta super útil que já ultrapassou, digamos assim, só o olhar do professor, né? Do professor chegar no conselho, digamos, e lembrar, que ele vai lembrar do que aconteceu nas últimas 2 semanas, mas ele não dos últimos 2 meses, né? Então, assim, muitas vezes ele traz para o conselho só aquelas questões mais salientes, e aí a gente conseguiu, com a ferramenta, trazer muita informação. E outro caso que aconteceu também, que as avaliações foram super importantes, a gente teve, no início de junho, a gente teve uma professora que precisou se afastar da escola por uma questão de saúde. E a pessoa que entrou no lugar dela foi direto nas avaliações, viu como é que estava tudo e já chegou para conversar sobre algumas crianças para entender o que estava acontecendo com aquela criança, como é que ela ia atuar, se tinha alguma observação a mais a fazer. Então, também foi uma ferramenta super importante na hora que entrou uma pessoa no meio do processo,
né? Que a gente tinha tudo documentado ali. Então, eu acho que, assim, em termos das avaliações, eu acho que esses foram, assim, dois momentos muito ricos, né? Já entrou na rotina fazer a avaliação do Viva Dia, então a gente percebe que quando acaba cada virada, muito pouca gente não fez, às vezes uma ou outra pede lá para deixar mais um dia aberto para mim que eu não consegui terminar. Então a gente pede e aí o suporte deixa para a gente aberto mais um dia, 2, para elas poderem terminar. Mas é a exceção, a gente percebe que a grande maioria realmente está fazendo na data e está fazendo de forma consciente. Quando a gente olha as observações, quando a gente olha, dá uma passada pelas turmas, a gente vê que está sendo feito de uma forma bastante consciente, não está aquela coisa assim, vou marcar qualquer coisa aqui só para me ver livre disso, né? Assim, então, está sendo bem legal. O próximo passo da gente agora é pedir para as professoras para elas lerem os relatórios, porque até agora só a coordenação que leu e que para que elas possam ver se aquilo está retratando a criança ou não, porque elas estão mais próximas das crianças do que a gente, né? Para a gente entender como que a gente pode apresentar essas informações para a família. Se vai ser pelo relatório direto, se a gente vai pegar aquelas informações do relatório e incorporar em algum outro tipo de documento, como que a gente vai fazer isso, né? Então, esses são os próximos. Você trouxe um comentário aí que é legal de falar mesmo, assim, né? A gente aprendeu também, e a Embraer foi uma que ajudou a gente também nesse sentido, né? A grande virada de chave para, acho que a avaliação começar a entrar na rotina dos professores, eles começarem a ver valor daquilo, é quando a gente mostra o resultado. Porque senão fica só a gente enchendo a paciência, preenche aí, preenche aí, preenche aí. A gente só enche a paciência para preencher. E aí só tá lá atormentando. Mas cadê o resultado? Então, quando a gente foi na Embraer, mas outras escolas, a gente aprendeu ali, depois outras tantas escolas, e quando a gente pega um professor, olha o que você me gerou, olha que legal. Então, olha por que você me alimenta com isso, eu consigo fazer isso aqui. Olha quanta informação. Que informação que a gente tem, como a gente está usando isso para falar com a família, como a gente está usando para isso aqui, para o conselho de classe e tal. Então, essa é uma outra dica aí, né? A gente aprendeu isso, tem feito isso, né? Quando a gente faz as reuniões de apresentação de painel e tal, a gente coloca isso, mas a Fátima também falou aí do conselho de classe. Então, é a forma de o professor sair daquele lugar também de é só mais uma coisa para eu fazer, para uma coisa agora eu estou vendo a utilidade que eu estou fazendo. E aí todo mundo gosta de fazer aquilo que é útil, né? Aquilo que isso, porque senão fica muito, estou fazendo e não sei para quê, né? Não sei para que aquilo está sendo usado, né? Então, acho que o próximo passo agora eles teriam contato com o relatório para poder a gente ver como incorporar esse relatório. Né? Esse relatório. Marli Cury fica em Niterói, arrebentando um projeto muito bonito, assim, muito legal. Boa, parabéns, parabéns. Estamos à disposição, quem precisar de qualquer coisa é só falar. Tá bom. Lidiane, agora eu quero ouvir você aí do Êxodo também, para falar um caso. Olá, estão me ouvindo? Boa noite. Tudo bem? Tudo jóia? Então, eu sou Lidiane, sou a psicóloga, né? E acompanho as aulas de socioemocional lá na Escola Êxodo. Ela acontece uma vez por semana e, nesse momento, estou eu e a professora lá. Né? Durante essas atividades, a gente percebe a participação das crianças e como elas se envolvem. Porque, em alguns momentos, quando os colegas eles falam alguma coisa assim... eu não vou fazer isso porque ele não pode, eu não posso fazer com ele. E aí a gente percebe que eles fazem assim, mas você não está sendo empático. Eu cheguei numa turma de primeiro ano e a criança falou, você não está tendo empatia. Ó, uma palavra para uma criança de primeiro ano. Aí sim, mas o que é empatia? Para ele não estar se colocando no lugar do colega. Ou seja, o entendimento que ele já tem isso em uma roda de conversa que a gente nem estava trabalhando esse tema, mas a situação chamou a atenção da criança e ele usou essa palavra. Outro dia, no meio da roda, né, que a gente vai trabalhando os pilares, e aí fez, mas quando eu fico com raiva, eu faço isso e isso, eu vou bater no meu colega, eu vou fazer isso. Aí um coleguinha fez, você não está sabendo controlar suas emoções? Então, aí a gente percebe como as nossas ações, né, como o Vivadi, como a gente está trabalhando, está tendo resultado. E isso também vai acontecendo em casa. Eu tenho certeza que os pais percebem quando eles chegam com uma fala dessa, de onde está vindo isso, onde você está aprendendo isso.
Então, tem hora que quando eles começam a falar isso, olha aí, o professora, uma para a cara da outra e faz assim, ó, isso a gente falou em tal encontro, tá lembrando? E aí a gente vai vendo, percebendo como as nossas ações, aquela roda de conversa, aqueles videozinhos apresentados, não é apenas uma brincadeira ou algo para divertir, para passar o tempo do aluno na escola, né? Que às vezes os pais pensam nisso, mas eu não vejo nada naquele vídeo que meu filho vai aprender. Mas está aprendendo. Converse com ele, dê voz a ele, deixe ele participar da sua rotina, que você vai perceber que o Vivadi está refletindo. Teve o trabalho do Vivadi, que era um desenho coletivo, Uhum. né? Cada um faz um pedacinho do desenho. E eles foram fazendo, e uns foram, pegavam o desenho e riscavam do colega, né? E a gente foi deixando. No final, a gente disse, qual foi o pilar de hoje? Aí mora colaboração, cooperação. Vocês acham que vocês colaboraram com o desenho quando riscou do colega? Aí eles param, né? Eita, ó, a gente não está colaborando. O desenho foi o quê? Foi coletivo. Se é coletivo, era para todos fazerem. Não era um desenho só de João, porque você riscou. Você riscou o desenho de todos. E agora? Como é que vai ficar? Então, tudo isso leva os alunos a refletirem. No final de cada atividade, a gente faz essa avaliação. Qual foi o pilar trabalhado hoje? O que foi que a gente aprendeu? E depois, juntamente com a professora, a gente vê como foi tal aluno hoje. Percebeu que ele estava mais disperso, que ele não participou. Tal aluno já participa mais, tem um espírito de liderança, é mais empático, já está controlando as emoções, esse ainda não. E aí, como eu sou a psicóloga da escola, a gente chama eles para uma conversa em um lugar, trabalha um jogo, trabalha uma coisa, leva uma atitude para a sala para ver como ele se comporta. Tudo isso trabalhando as habilidades socioemocionais. Entendeu? Muito bom, Então, é Lidiane. maravilhoso o Vivadi. Até a gente, enquanto professor, enquanto profissional, consegue desenvolver as nossas competências socioemocionais naquele espaço, né? A velha história, como a gente aprende quando está ensinando, ou como a gente aprende com as crianças, né? Sim, natural, né? é uma troca. Muito bom, muito bom. Mas é muito legal, maravilhoso. né? Hein, Lidiane, essa apropriação deles, dessas palavras Sim. complicadas, né? Porque empatia Sim. não é uma linguagem coloquial, né? E se eles No falam dia na que a gente escola... viu a menina falando, parou e a professora, ó, você falou que pois é, a empatia precisa mesmo. E a gente foi repassando, porque a gente quer também ouvir as outras, adaptabilidade, cooperação, colaboração. Tudo isso deixa a gente muito feliz. Nossa, eu queria ouvir só mais um comentário, se o Rodolfo está aí, Rodolfo, ainda não? Que a Lidiane traz essas coisas bem práticas ali, né? Trouxe bem coisa prática. O Rodolfo, Então, sim. eu queria contar essa história do carequinha, do cabelo aí. Mas Fá, desculpa, você ia falar uma coisa, não? Não, porque eu estava do Carequinha, eu estou curiosa, porque essa história é muito Não, bonita. agora eu vou colocar essa história para fechar né? aí. Na verdade, acaba que eles se identificam muito com o profissional, né, ou com o professor, e aí acaba apelidando, né, de certa forma. E claro que também eu explico essa questão do apelido, que tem um apelido ofensivo, né, que a gente não pode fazer esse tipo de apelido ofensivo, mas aí como eu já tinha esse apelido antes, bem antes, fora do trabalho, então para mim foi super tranquilo. Aí eles colocaram, o Carequinha, então a gente é a tropa do Calvo, aí pega aquela sala e faz aquela tropa do Calvo, e aí começa a ficar nessa, né? Mas, claro, com muito respeito. Tem a questão do respeito, entende que tem um certo limite, e aí eu explico essa questão do limite das brincadeiras para não ultrapassar e ser algo ofensivo um para o outro ou até fora da instituição, porque a gente não trabalha ali só escola, escola, escola. Claro que a gente tem que trabalhar fora da escola também, as outras relações. Então, quando eu vejo que é uma forma carinhosa, é uma identidade que eles têm comigo, e é bem tranquilo, eu acho bem engraçado, acho legal, divertido, e principalmente quando chega no corredor, bora tropa do Calvo para aula, Quero que você enfim. conte a história do cabelo lá, Rodolfo. Tá enrolando, eu quero que você conte a história do cabelo. Essa Sim, carequinha tudo bem, sim. mas conta a história do cabelo aí. E a semana passada,
Semana passada, até a mãe falou comigo, né? Semana passada, uma criança, ela cortou de fato o cabelo, né? Precisava cortar. E aí chegou aqui, ó, tem um presente para te dar. Fez um mês que eu nem me tocava que seria de novo isso, né? E aí enrolou, fez todo bonitinho. E aí trouxe uma mecha de cabelo. Mas antes, uma sala específica, conversou com as mães, claro que eles precisavam conversar, né? Cada um arrancou um pedacinho do cabelo e botou dentro de um envelope e falou, ó, tem um presente para te dar. E botou assim, com amor, turma tal. E eu fui abrir, nem esperava, nem imaginava. E aí, quando eu chego, várias mechazinhas de cabelo. Aí eu falei, ô, professor, a gente ficou sensibilizado com você, a gente percebe que não cresce o cabelo e tal. E aí, a gente te trouxe isso aqui. Aí, pronto. Eu me surpreendi, né? Que para mim foi uma forma de carinho muito grande. Até hoje tem lá, tá lá guardadinho. Bem guardadinho lá. Eu vou guardar, eu vou levar isso para sempre. E aí, foi uma das salas que acabou abraçando essa ideia com eles lá, reuniram, conversaram com as mães e teve até uma reunião de pais logo em seguida. Isso foi logo bem lá no 4º mês, né? 4º mês lá. E aí eu perguntei aos pais se realmente ficaram chateados ou se os pais perguntavam se eu estava chateado com isso. Eu falei, não, tranquilo, foi bem na boa. E acabou ficando, né? O Carequinha, a tropa do Calvo e por aí vai, enfim. Mas é emocionante, Adolfo, muito legal, assim, né? Porque no final, acho que, né, para esse encontro, no final, tudo que a gente está falando não é o processo em si, mas é esse tipo de ação, né? Imagina, assim, o ponto de conexão que ele conseguiu criar com aquela turma para que aquela turma tivesse aquele tipo de atitude, que levasse, enfim. E a gente está falando de um caso do Rodolfo, mas a gente teria, assim, sei lá quantos para contar aqui, né? A gente ouviu e até a gente pede para vocês, assim, que compartilha lá no grupo de WhatsApp, assim, porque a gente se alimenta muito disso, né? Para poder colocar, a Fátima, todo mundo, a gente sempre fica se alimentando, a gente compartilha, que legal. Acho que retroalimenta todos nós, né? Acho que acende a fogueira para todos nós. Todo mundo que está aqui dentro, aqui, e acho que a gente foi falando disso, né? Acho que todas as escolas que estão com a Vivadi já têm uma predisposição para um olhar mais humanizado, para uma formação mais integral. Mas quando a gente começa a aprofundar e colocar um olhar mais ali, sistematizar, que acho que não lembro quem foi, alguém falou de sistematizar, já tinha alguma coisa, mas a gente sistematizou mais coisas, a gente potencializa nesse ponto, né? Que esse exemplo que o Rodolfo trouxe, eu acho realmente, né, muito gostoso, né, nesse nível de conexão com os alunos, sabe? E eu reforço tanto eles na questão positiva, que acho que eles agora que me pegaram de surpresa nesse período e me reforçaram positivamente, né? Isso aí. Pelo amor, pelo carinho. É isso aí. Porque, assim, eu sempre levo alguma coisa, tipo, vou comprar um pirulito, vou comprar uma bala, porque eu acabo, claro que não é o ganho, né? Não é o ganho, mas, assim, a participação deles, de tanto eles quererem participar. E aí eu às vezes chego de surpresa lá com um saquinho de bala, obrigado que vocês participaram, como é que estão, pronto. Que é uma forma também de a gente reforçar. Não só a gente dá o parabéns, eu dou o parabéns, falo, reforço sempre, chamo, converso, explico, mas também às vezes dá um agradozinho ali e eles ficam felizes, né? Então, é uma forma, eles me reforçam positivamente, eu reforço eles positivamente e assim vai. Legal. Obrigado, viu, Rodolfo, por compartilhar aí. Nada. Gente, eu quero comentar com vocês uma coisa também que é importante hoje aqui também, né? A gente, quando nasceu... O Fernando tá aí, né, Fernando? Quando a gente nasceu, né, a Vivadi, quando a gente fundou a Vivadi, a gente claramente assumiu, né, e abraçou essa causa de desenvolver tudo aquilo que é o além do cognitivo, assim que a gente chama, né? As soft skills, habilidades brandas, tudo ali, né? E a gente sempre falou de vários programas, de várias coisas para fazer nesse sentido. E a gente agora está aqui para anunciar também um casamento que amplia mais ainda esse olhar, assim, né? A gente sabe que esse trabalho com o socioemocional nas escolas é uma fragilidade, a gente já estava trabalhando com inglês, com cultura de estudos e tal, mas a gente agora começou a ter um namoro que virou um casamento, para olhar uma outra dimensão também, que é bem importante, que é a questão da educação financeira, né? Que a gente sabe que hoje, né, tem quantos dados aí, né, brasileiros de famílias endividadas, uma série de coisas, o governo acabou de lançar programa de renegociação de dívida, porque de fato é uma questão bem importante. E a gente conheceu a Mooney, que o Fernando está aqui, o Fernando é um dos fundadores, né, da Mooney, e quando a gente conheceu, o que a gente mais se atraiu, né, o que mais nos atraiu mutuamente, é que é muito engraçado, porque quando ele apresentava o programa da educação financeira, e quando ele apresenta,
ele começa falando da questão socioemocional, porque está altamente ligada com a questão, né, financeira. Então, a gente agora está casando, então todo mundo aqui que é da comunidade da Vivadi, que, enfim, tiver interesse também aí, vai ser abordado e tal, mas óbvio, quem já tiver olhando isso agora, levanta a mão, né? Obviamente tem vantagem da gente estar junto, então levanta a mão. Mas, Fernando, se apresenta aí um pouquinho, conta um pouquinho rapidinho da Mooney. Aproveita aí. Gente, bom, primeiramente, obrigado pelo espaço aí, né? Pô, achei muito legal aqui, pô, o pessoal super engajado aqui até 8h30 da noite, achei super legal. A temática estava incrível aqui, mas, né, como o Londo adiantou, né, a Muni e a Vivadi estão casando, né? Então, basicamente, agora como empresa a gente tem duas verticais principais, né, o socioemocional e a educação financeira. A Muni hoje também tem uma base super legal, hoje tem mais de 30 mil alunos na base, ganha um prêmio do Banco Central, e a gente pensou a perspectiva da educação financeira muito pelo lado comportamental, né? No fundo, a educação financeira é muito sobre hábitos, né? Do que necessariamente sobre matemática financeira ou outro conceito técnico, né? Então, tem várias pesquisas ali que apontam muito a falta da educação financeira no país, né? E a gente nasceu muito para mudar essa realidade, né? Então, a gente, junto com a Vivadi, entendeu que a gente tinha um propósito muito parecido e entendeu que a união de forças traria muitos benefícios ali para o time, né? E principalmente também para as escolas que a gente atendia, né? Porque agora a gente está numa estrutura maior, com sucesso do cliente maior, né? Com novas possibilidades de fazer melhorias de produtos. Então, anunciando aí para vocês aí que agora a gente está juntos aí. Um prazer estar aqui com vocês. Legal, Fernando. Não, enfim, é muito legal. E no final a gente fala disso, né? Hoje a gente estava numa escola presencial aqui também que a gente foi. Quando a gente falou de socioemocional, a gente falou várias vezes isso para vocês, né? Nenhum de nós teve na escola um desenvolvimento assim sistematizado né, socioemocional. E a gente fala quando sistematizar é que nem o processo de alfabetização, por exemplo. Você tem um começo, meio e fim. Todo mundo sabe qual que é o começo, qual que é o meio, qual que é o fim. O socioemocional, você pode ter um projeto mais humanizado, todo mundo é fofo, todo mundo é acolhedor, é ótimo, mas não é isso que a gente está falando. O que a gente está falando de sistematizar é, de fato, que a gente, ao longo da jornada escolar, a criança saia de lá com muito mais instrumento para ter uma infância, uma adolescência, uma vida adulta mais saudável, porque ela tem mais recursos para lidar com essa questão socioemocional, que é o exemplo que a Lidiane trouxe aí, que o aluno já está falando ali, né? Ou, né, enfim, seja da escuta ativa, o que for. E a gente fala a mesma coisa da educação financeira, né? Como é que a gente vai construindo, aproveitando todo o trabalho que tem ali já para, né, com o ensino da matemática e tal, mas efetivamente ao longo da jornada escolar a gente formar um aluno que vai ser mais responsável. Então, estamos falando aqui, por exemplo, da Embraer, né? A Embraer, esse olhar, né, mais amplo, né, Kate, que a gente está falando assim, não adianta a gente olhar só o conteúdo. A Embraer já não é assim, ela já é uma escola que, por vocação, era de performance, trazer os bons alunos, tacar conteúdo deles, fazer eles passarem a melhor universidade do país, já entendeu que não dá para fazer assim, né? E foi com o tempo. Então, acho que essas dimensões, né, a Vivadi e a Mooney têm esse mesmo propósito de a gente olhar a formação dessa educação bem mais ampla do que só o conteúdo, que o só eu coloco várias aspas, óbvio que é importante, mas o que a gente vai ampliar dessa formação. Então, estamos muito felizes com o casamento, muito mesmo. Então, que vocês também se beneficiem desse casamento aí logo. A gente vai ativando vocês, mas, de novo, quem tiver interesse de conhecer logo, né, que está no processo de escolha, de alguma ferramenta tal, levanta a mão que a gente apresenta mais rápido aí. Fá, quer comentar alguma coisa aí para a gente conversar? Quero falar o seguinte: primeiro, lembrar que a gente vive numa sociedade consumista. Então, a gente achar que a educação financeira não tem nada a ver com socioemocional, estamos errados. Porque a educação financeira, ela possibilita sonhos, ela faz você enxergar o outro, ela faz você realizar os seus sonhos. Então, eu acho assim que, da mesma forma, né, que eu falei anteriormente, do relatório atitudinal, ensinar atitude, ensinar a educação financeira dentro da sociedade, do ter e não do ser, é muito importante, porque você pode ser e ter, e não ter para ser. Então, é um jogo de palavras muito verdadeiro. E, aliás, Fernando, nós partimos do mesmo, quer dizer, dos primórdios lá, quando enfim, o mapeamento foi montado pelo VOA, nós estudamos o CASEL e a Mooney também, porque nós vivemos numa sociedade consumista. Agora, só para finalizar, Londo, eu anotei aqui
eu não resisti, que o meu caderninho sempre existe, né? Alguns pontos foram colocados, né? Eu acho assim que é importante lembrar que, primeiro, parece que foi tudo combinado, porque cada um falou de uma coisa, gente. Eu acho que estava todo mundo ansioso, não, o que eu posso falar de diferente, né? E realmente nós falamos da importância do refinamento do olhar do professor através do mapeamento socioemocional. Quando a gente avalia acima, abaixo e moderado, e, aliás, eu tenho uma nova tática agora nas formações, gente, 1 estrelinha, 2 estrelinhas e 3 estrelinhas, porque também me incomodava o acima, abaixo e moderado, porque parece nota. Então, considere agora assim, abaixo é 1 estrelinha, moderado 2 estrelinhas e acima 3 estrelinhas. Fica mais socioemocional. Bom, falamos então do refinamento, a importância do refinamento do olhar do professor. Falamos da importância das articulações para o desenvolvimento e amadurecimento das competências nos alunos, que é o desenvolvimento do olhar do aluno. Falamos das observações pontuais, da importância do painel, gente. Utilizem o painel do COC, é muito melhor. Ao invés de ficar perguntando a cada professor para falar do aluno, já está tudo lá. Você abre e todas as observações sobre o aluno lá estarão. A autoavaliação, que bacana, os alunos adoram fazer. Falamos da Vivadi nas paredes das escolas, utilizem. Não precisa fazer tão bacana quanto a Tati fez, porque a Tati imprimiu em MDF, enfim, pode imprimir em folha de A4 mesmo, mas coloquem nas paredes das escolas. Falamos da importância dos relatórios, né, que são gerados, alguns entregam às famílias, outros colocam no portfólio. E, por fim, o que para mim é muito importante é a apropriação dos alunos de palavras socioemocionais. Pegar um aluno de primeiro ano falando em empatia, gente, não é emocionante. Então, olha, parabéns a todos vocês. Realmente está muito tarde, que bacana que a gente ainda está com um público grande, mas eu acho que foi um momento, assim, para mim, Fátima, de grande realização. Meu sonho sendo realizado. Obrigada a vocês. Obrigado, Fá. Para a gente realmente alimenta a nossa alma, né? Porque a gente começou a aprender, assim como vocês, né? Então, no projeto educacional de vocês, da escola e tal, a gente também, né? Se propôs a fazer isso, quando a gente vê acontecendo assim, a gente faz por meio de vocês, né? Então, alimenta a alma mesmo, assim. Muito legal, obrigado. Eu queria agradecer realmente a todos, né, que estão aqui até essa hora, todas, mas, sobretudo, as 3 escolas que a gente selecionou hoje, né, para falar como case, porque realmente vocês estão fazendo um trabalho realmente brilhante. Então, por favor, estendam, né, os parabéns para toda a equipe, né, Kate, para todo mundo da Embraer, Graciane, para todo mundo aí, o Rodolfo também tá, a Vivi está aqui, né, Vivi, que é do Criativa, está aqui também, então, onde o Rodolfo está. Então, realmente parabéns, vocês têm feito um trabalho realmente incrível, já do inglês já era assim, socioemocional vocês têm feito também, e porque eu acho que, assim, a gente ouviu o outro fazendo, né, não é a Vivadi falando, mas ouvir os outros falando, é uma forma até de nos inspirar, né, quer dizer, é possível, e dar repertório de como fazer. Eu acho que aqui, não lembro quem exatamente colocou aqui, mas certamente qualquer uma das pessoas das escolas que a gente falou aqui, e outras tantas, se disponibilizariam a trocar, me conta como é que você fez mais, a gente já teve nesse encontro aqui algumas conexões aí, né, a Sara Camila, por exemplo, sempre está aqui também, eu sempre conecto, então tem várias aqui que realmente usem da rede, assim, se apropriem da rede. A gente também quer estar efetivamente disponível, não é uma fala vazia. A gente, né, a Fátima, ela tem uma presença realmente muito, muito bacana, no sentido de escolas que falam, eu estou com dificuldade de como fazer isso aqui, ou estou com dificuldade com um aluno, ou com uma turma, ela levanta a mão, a gente conecta com a Fátima dá um pouco de, né, de caminho, porque no mínimo a gente tem muito repertório, porque a gente fala com tanta escola de todo lugar do Brasil, com tanta coisa, no mínimo repertório a gente tem, mas é mais do que isso, né? Mas a gente consegue ter isso, então usem e abusem da rede e da gente. Então, queria realmente agradecer a todos, até o horário que a gente ficou aí, mas fiquei feliz com o resultado, espero que todos aí também tenham ficado. Obrigado, pessoal. Boa noite aí para todos. Tchau, tchau. Um abraço. Boa noite, tchau.